Quando meu próprio neto, de apenas 8 anos, perguntou ao juiz se podia mostrar o que a mãe dele fazia comigo quando ninguém estava vendo, e o tribunal inteiro parou de respirar ao ver o vídeo, minha nora descobriu que uma sogra experiente nunca se deixa vencer por uma cobra interesseira que se disfarça de cordeirinha. Meu nome é Mercedes Aparecida Silva. Tenho 68 anos, sou viúva há 6 anos e esta é a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais vitoriosa da minha vida. A história de como minha própria nora tentou me tirar da família através da justiça, me roubar tudo que construí em 68 anos de vida honesta e acabou sendo desmascarada pelo próprio filho dela na frente de um juiz. Se você é sogra e já sofreu com nora interesseira, deixa o like agora porque o que você vai ouvir vai te dar forças para nunca mais se deixar passar para trás por essas exploradoras de família. Eu não sou uma mulher qualquer. Criei meus 3 filhos sozinha depois que meu marido faleceu de infarto aos 52 anos, quando eu tinha apenas 44 anos e ainda estava criando o caçula. Trabalhei como costureira durante 40 anos da minha vida, acordando às 5 da manhã todos os dias para costurar uniformes escolares, vestidos de festa, roupas de bebê, tudo que aparecia. Minhas mãos ficaram calejadas de tanto trabalhar na máquina de costura. Mas foi assim que construí uma vida honesta e digna para meus filhos. Durante esses 40 anos de trabalho duro, juntei um patrimônio modesto, mas conquistado com muito suor. Minha casa própria de 3 quartos no bairro Cidade Nova, onde moro há 45 anos, uma poupança de 180 mil reais que guardei centavo por centavo durante décadas, e as joias que meu falecido marido José me deu ao longo de 35 anos de casamento, uma aliança de ouro com diamante, um colar de pérolas que ele me deu no nosso 25º aniversário, brincos de ouro que ganhei no nascimento do primeiro filho. Como mãe, sempre me dediquei completamente aos meus filhos. O mais velho, Carlos, hoje tem 46 anos e é contador, mora em São Paulo com a família dele. A do meio, Ana Paula, tem 42 anos, é professora e mora aqui na cidade mesmo. E meu caçula, meu xodó Ricardo, tem 35 anos, é técnico em informática, sempre foi o mais carinhoso, o que mais me visitava, o que me ligava todo santo dia às 7 da manhã e às 8 da noite para saber se eu estava bem, se havia comido, se precisava de alguma coisa. O Ricardo sempre foi meu menino especial. Quando o pai morreu, ele tinha apenas 17 anos, estava terminando o ensino médio e se tornou meu companheirinho, meu protetor. "Mãe, agora sou eu quem cuida da senhora", ele disse no dia do enterro do pai. E cumpriu essa promessa por 18 anos, até aparecer essa desgraçada na vida dele. Quando ele me apresentou a Vanessa Cristina dos Santos há 5 anos, no churrasquinho de aniversário dele na minha casa, achei que finalmente tinha ganhado uma filha. Ela tinha 28 anos na época, era recém-formada em administração, trabalhava numa empresa de contabilidade, parecia uma menina educada, de família boa. Sempre sorrindo quando chegava aqui em casa, me chamava de mãezinha querida e dizia que tinha muita sorte de ter ganhado uma sogra tão carinhosa e acolhedora como eu. Como mãe experiente que criou 3 filhos e já tinha visto muito da vida, a gente sempre quer acreditar no melhor das pessoas, especialmente quando se trata da felicidade dos nossos filhos. O Ricardo estava radiante de felicidade, falava dela o tempo todo, trazia ela aqui em casa quase todo dia. "Mãe, a Vanessa é diferente de todas as namoradas que já tive. Ela é séria, quer constituir família, gosta da senhora." Como mãe, ouvir isso era música para meus ouvidos. Recebi ela de braços abertos na nossa família. Ajudei a comprar o vestido de noiva, um vestido lindo de 3.500 reais que ela escolheu numa loja chique do centro. Paguei as alianças do casal, 2.800 reais em aliança de ouro branco com diamante, porque ela disse que sonhava desde pequena com uma aliança assim. Cuidei dela durante toda a gravidez dos meus 2 netinhos como se fosse minha própria filha, levando nas consultas quando meu filho estava trabalhando, fazendo vitaminas especiais, comprando roupas e fraldas para os bebês. Quando nasceu o Gabriel, há 8 anos, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estar na maternidade segurando meu primeiro neto, ver a continuação da nossa família,
foi uma bênção de Deus. A Vanessa parecia uma mãe dedicada, sempre perguntando conselhos para mim. Mãezinha, como a senhora fazia quando o Ricardo era bebê? Mãezinha, me ensina a fazer aquela papinha que o senhor sempre fala que era a preferida do Ricardo. 2 anos depois nasceu a Sofia, minha netinha princesa, e eu estava no céu. Tinha 2 netinhos para mimar, uma nora que parecia me respeitar e meu filho feliz com a família que havia construído. Aos 63 anos, depois de tanto sofrimento criando filhos sozinha, eu finalmente tinha a família grande e unida que sempre sonhei. Morei por 45 anos na mesma casa de 3 quartos na Rua das Acácias, 247, onde criei meus filhos, onde meu marido viveu comigo os melhores anos da nossa vida, onde cada cantinho tem uma história. É uma casa simples de classe média, mas é o meu castelo. Cada móvel foi comprado com muito sacrifício. A mesa de jantar de madeira maciça que comprei em 1985, parcelada em 12 vezes. O sofá da sala que troquei em 2010, quando ganhei uma costura grande de vestidos de debutante. A geladeira duplex, que foi meu presente de aniversário de 60 anos para mim mesma. O jardim da frente foi plantado pelo meu marido em 1990. Tem roseiras brancas e vermelhas, um pé de jasmim que perfuma a casa toda e um pé de amora que os netos adoram comer quando vêm me visitar. Nos fundos, tenho minha horta onde planto temperos, alface, tomate e cereja, tudo orgânico para a família comer com saúde. Minha rotina sempre foi a mesma há décadas. Acordo às 6 da manhã, faço meu café preto bem forte na mesma cafeteira italiana que uso há 20 anos, tomo na minha xícara preferida, uma de porcelana azul que ganhei da minha mãe quando casei. Depois, cuido do jardim que meu marido plantou, rego as plantas, arrumo a casa e, quando posso, preparo um almoço especial para receber meus filhos e netos no domingo. Os domingos sempre foram sagrados na minha casa. Desde que meus filhos eram pequenos, domingo era dia de almoço em família. Macarronada com molho bolonhesa, feito com muito carinho, frango assado com batata dourada, farofa temperada, salada de maionese e, de sobremesa, meu pudim de leite condensado, que é famoso na família toda. Era uma tradição que eu mantinha religiosamente, porque família unida é o bem mais precioso que existe. Era uma vida tranquila, construída com honestidade, trabalho duro e muito amor pela família. Aos 68 anos, eu me considerava uma mulher realizada. Filhos criados e formados, netos saudáveis, casa própria quitada, um dinheirinho guardado para emergências e a paz de quem sempre andou no caminho certo. No começo do relacionamento, quando a Vanessa começou a namorar meu Ricardo sério, ela era toda doçura e simpatia comigo. Dona Mercedes, a senhora é uma mãe maravilhosa, o Ricardo tem muita sorte. Dona Mercedes, quero aprender todas as suas receitas para cuidar bem do seu filho. Dona Mercedes, a senhora é a sogra dos sonhos. Sempre sonhei em ter uma sogra como a senhora. Como mãe, a gente fica feliz quando vê que o filho escolheu uma mulher que valoriza a família, que respeita os pais, que quer fazer parte da tradição familiar. Pensei que tinha encontrado uma aliada, uma parceira para cuidar do meu filho e me dar netos lindos. Imaginei que íamos ser amigas, que ela ia valorizar minha experiência como mãe e dona de casa, que íamos costurar juntas a continuidade da nossa família. Que ingênua eu fui. Mas hoje eu sei que meu instinto de mulher experiente deveria ter me alertado desde o primeiro dia. Mãe sempre sabe quando algo não está certo, mas às vezes a gente ignora esses sinais porque quer ver o filho feliz, porque quer acreditar que nossa família está crescendo de forma saudável. A experiência de 68 anos de vida me ensinou que nora interesseira sempre mostra a verdadeira face, só que demora um tempo para a máscara cair completamente e a cobra mostrar o veneno. O primeiro sinal estranho foi quando ela começou a questionar minhas receitas tradicionais. Mãezinha, será que esse pudim não fica muito doce para as crianças? Mãezinha, li na internet que essa farofa tem muito colesterol. Pequenas coisas que na época eu interpretei como preocupação com a saúde da família,
mas que hoje vejo que eram tentativas de desvalorizar tudo o que eu fazia, de me fazer sentir ultrapassada. Outro sinal foi a forma como ela olhava para as minhas coisas. Quando chegava na minha casa, ela observava tudo: as joias que eu estava usando, os móveis, os quadros na parede, a televisão da sala. Mãezinha, essa pulseira é muito bonita. É ouro mesmo? Mãezinha, essa casa é muito aconchegante. Deve valer um bom dinheiro no mercado hoje. Na época achei que era curiosidade natural de quem estava entrando na família, mas era cálculo de interesseira. Se você tem filho casado e já desconfia da nora, presta atenção na minha história, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você também, neste exato momento. Nunca é tarde para uma mãe mostrar as garras quando a família está em perigo, e o que essa mulher fez comigo foi uma declaração de guerra contra tudo que construí na vida. O que fiz quando descobri a verdade sobre essa víbora disfarçada de cordeirinha, meu filho nunca imaginou que sua mãe era capaz. Durante 68 anos de vida, aprendi que sogra tem que proteger o filho e os netos contra qualquer ameaça, e foi exatamente isso que fiz quando descobri que ela estava me drogando para me deixar confusa e incapaz, roubando meu dinheiro, falsificando documentos em meu nome e planejando me internar numa casa de repouso para ficar com tudo que é meu. Uma mãe protetora é capaz de qualquer coisa para defender sua família. E quando descobri a extensão da maldade dessa mulher, decidi mostrar que experiência de mulher vale mais que lágrimas de crocodilo de nora manipuladora e interesseira. Quando ela começou a namorar meu Ricardo de forma mais séria, logo após completarem o primeiro ano de namoro, percebi que a Vanessa sempre tinha uma opinião muito forte sobre tudo que dizia respeito à nossa família e às nossas tradições. Parecia uma menina de família quando estava na frente de outras pessoas, sempre educada e sorridente. Mas comigo, quando ficávamos sozinhas na cozinha ou quando ela vinha me visitar durante a semana, sempre encontrava um jeito de questionar minhas decisões como mãe e dona de casa. Mãezinha, será que o Ricardo não está muito dependente da senhora? Ela dizia, enquanto eu preparava a marmita dele para levar para o trabalho. Mãezinha, na família da minha mãe, os filhos aprendem a se virar sozinhos desde cedo. Pequenos comentários que plantavam sementes de discórdia, que me faziam questionar se eu estava sendo uma mãe muito protetora. Logo percebi que ela sempre tinha uma emergência financeira urgente que precisava da minha ajuda. Dona Mercedes, será que a senhora pode me emprestar 500 ares para o dentista? Estou com uma dor terrível e não tenho dinheiro até o fim do mês. Vou devolver certinho. Ela me pediu no segundo mês de namoro. Dona Mercedes, estou apertada com o aluguel do meu apartamento. A senhora pode me ajudar com 800 reais só dessa vez? Meu chefe atrasou meu salário e não quero ficar inadimplente. Como mãe que sempre ajudou os filhos em momentos de dificuldade e querendo ver o Ricardo feliz com a namorada, eu sempre dizia sim para esses pedidos. Emprestei exatos 2.300 reais nos primeiros 6 meses de relacionamento deles, sempre com a promessa de que era só temporário, que ela ia devolver no próximo mês, que era apenas um azar momentâneo. Claro que nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Depois das emergências dentárias e de aluguel, vieram outras necessidades. Mãezinha, preciso comprar roupas para uma entrevista de emprego. Será que a senhora pode me ajudar com 400? Mãezinha, minha mãe está doente e precisa de remédios caros. A senhora pode me emprestar 600? Mãezinha, meu carro quebrou e sem ele não consigo trabalhar. Será que a senhora ajuda com 1.200 reais para o conserto? Cada pedido vinha acompanhado de uma história tocante, lágrimas nos olhos e sempre a promessa de devolução. A senhora é uma sogra abençoada, Dona Mercedes. Não sei o que seria de mim sem a senhora. Ela dizia, me abraçando depois que eu entregava o dinheiro. Vou devolver com juros. Pode deixar que não vou esquecer da bondade da senhora. Ela começou a afastar meu filho de mim de forma muito sutil e calculada. Ricardo, sua mãe está muito apegada a você. Você precisa criar independência.
ouvi ela dizendo para ele um dia quando pensavam que eu não estava escutando. Ricardo, todo domingo na casa da sua mãe é demais. A gente precisa ter nossa privacidade de casal, construir nossa própria tradição familiar. Inventava desculpas elaboradas para ele não vir nos almoços de domingo que eram sagrados na nossa família. Estou passando mal, acho que é intoxicação alimentar. Tenho um trabalho da faculdade muito importante para entregar na segunda-feira. Vamos visitar minha avó que está doente no hospital. Ricardo está muito cansado do trabalho, precisa descansar em casa hoje. Aos poucos, fui perdendo espaço na vida do meu filho gradualmente. Os telefonemas diários diminuíram para 3 vezes por semana, depois para 1 vez por semana. As visitas, que eram quase diárias, passaram para fins de semana alternados, depois apenas quando eu insistia muito. Minha opinião não valia mais nada nas decisões importantes dele. Mudança de emprego, compra de carro, planos para o futuro. Mãe, a Vanessa acha que eu deveria procurar outro emprego, ele me disse um dia. Mãe, a Vanessa acha que seria melhor a gente morar num apartamento mais moderno. Era sempre a Vanessa acha, nunca mais a opinião da mãe que o criou e conhecia melhor que ninguém no mundo. O casamento foi completamente pago por mim, até o último centavo. Ela me convenceu de que os pais dela estavam passando por sérias dificuldades financeiras porque o pai tinha perdido o emprego e a mãe estava doente. E como eu queria ver meu filho feliz realizando o sonho do casamento, desembolsei 18.000 reais para realizar a festa dos sonhos do casal. Dona Mercedes, a senhora é uma sogra abençoada, enviada por Deus para nossa família, ela dizia, me abraçando com lágrimas nos olhos depois que eu entreguei o dinheiro para o buffet. Vou cuidar muito bem do seu filho. Pode ter certeza que ele vai ser o homem mais feliz do mundo comigo, ao lado dele. Hoje sei que eram lágrimas de felicidade por ter conseguido me enganar tão facilmente e ter me tirado uma quantia tão alta. Paguei o vestido de noiva de 3.500, as alianças de 2.800, o buffet para 120 pessoas de 8.200, a decoração de 2.100 reais, o carro da noiva de 800 reais, e ainda dei 600 de presente para eles começarem a vida de casados. Foi praticamente toda a minha reserva de emergência que eu tinha guardado ao longo de anos trabalhando. Mãe, como posso agradecer por tudo isso? Meu filho me disse no dia do casamento. A senhora está realizando nosso sonho. Ver a felicidade no rosto do meu filho fez tudo valer a pena naquele momento. Eu pensei que estava investindo na felicidade da minha família. Quando ela ficou grávida do Gabriel, veio a próxima fase da exploração. Mudaram para a minha casa temporariamente, porque o apartamento de um quarto que eles alugavam era muito pequeno para receber um bebê, e ela precisava de cuidados especiais durante a gravidez. Dona Mercedes, é só até conseguirmos alugar um lugar maior, uns 3 meses no máximo, ela me prometeu. Durante os 9 meses de gravidez, eu cuidei dela como se fosse minha própria filha. Levei em todas as consultas de pré-natal quando meu filho estava trabalhando. Fiz todas as vontades de grávida que apareciam na cabeça dela. Sopa de mandioquinha às 11 da noite, bolo de chocolate às 6 da manhã, pizza de mussarela na madrugada. Cozinhei pratos especiais para ela todos os dias, cuidei da casa para ela não se esforçar, lavei e passei todas as roupas do enxoval do bebê. Mãezinha, a senhora é um anjo na minha vida, ela dizia quando eu levava o café da manhã na cama para ela. Não sei o que seria de mim sem a senhora cuidando de mim e do meu bebê. Ela usava meu filho para me manipular constantemente. Ricardo, pede para sua mãe fazer aquela sopa de feijão que só ela sabe fazer, é que o bebê está pedindo. Ricardo, fala para sua mãe me ajudar a arrumar o quarto da criança, ela tem tanto bom gosto. Depois que o Gabriel nasceu, ela continuou morando na minha casa por mais 6 meses, sempre com uma desculpa diferente e muito bem elaborada para não sair. Dona Mercedes, o bebê ainda está muito pequeninho, precisa de estabilidade e cuidados especiais. Dona Mercedes, não temos condições financeiras de alugar um lugar maior ainda. O Ricardo está gastando muito com fraldas e leite. Dona Mercedes, estou com depressão pós-parto. O médico disse que preciso de apoio familiar.
Na minha própria casa, eu me sentia como uma estranha. Ela tomou conta de tudo. Reorganizou minha cozinha, colocando as coisas onde ela achava mais prático, mudou a decoração da sala, colocando objetos dela por todos os lados. Até o controle da televisão ela controlava, escolhendo sempre os programas que queria assistir. Quando eu reclamava ou sugeria que voltássemos às coisas como eram antes, meu filho tomava o lado dela. Mãe, ela está tentando melhorar nossa casa, não fica reclamando de bobagem. Ela me tratava como uma empregada na minha própria casa, sempre me dando ordens disfarçadas de pedidos carinhosos. Dona Mercedes, pode cuidar do Gabriel enquanto eu saio com as minhas amigas para relaxar um pouco? Dona Mercedes, pode fazer o jantar hoje que estou muito cansada e ainda preciso dar banho no bebê? Dona Mercedes, pode lavar essas roupas delicadas que eu não sei usar sua máquina e tenho medo de estragar? Sempre tinha uma emergência ou uma desculpa que impedia ela de fazer suas próprias obrigações como mãe e dona de casa. E eu, como avó coruja e sogra dedicada, acabava fazendo tudo. Cuidava do bebê, fazia comida, lavava roupa, limpava a casa e ainda tinha que ouvir reclamações se alguma coisa não estava do jeito que ela queria. Dona Mercedes, acho que o Gabriel está chorando muito. Será que a senhora não está mimando ele demais? Ela dizia quando o neto estava no meu colo. Dona Mercedes, essa comida está muito temperada para o Ricardo. Ele está se acostumando mal por sua causa. Era sempre culpa minha quando algo não estava perfeito. Quando ela ficou grávida da Sofia 2 anos depois, a manipulação ficou ainda mais refinada e cruel. Dizia que as crianças precisavam de estabilidade emocional, que não podiam ficar mudando de casa porque isso traumatizava o desenvolvimento infantil, que eu era a avó e tinha a obrigação moral de ajudar na criação dos netos. Dona Mercedes, a senhora não quer que seus netos cresçam numa casa alugada, passando necessidade, quando poderiam ter o carinho e a segurança da casa da vovó? Ela argumentava sempre que eu sugeria que já estava na hora deles saírem da minha casa. Dona Mercedes, a senhora sempre disse que família deve ficar unida. Então por que quer separar os netos da vovó? Foram mais 9 meses dela morando na minha casa durante a 2ª gravidez, controlando minha rotina, decidindo o cardápio das refeições, escolhendo os programas da televisão, controlando até que horas eu podia ficar acordada porque o barulho atrapalhava o sono dela. Dona Mercedes, pode diminuir o volume da televisão? O bebê na barriga fica agitado com barulho. Dona Mercedes, pode não usar o liquidificador depois das 8 da noite? Preciso de silêncio para conseguir dormir. Na minha própria casa, eu tinha que seguir as regras dela. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí embaixo porque é importante a gente se unir contra essas exploradoras que destroem a harmonia familiar. Meu instinto de mãe estava gritando que alguma coisa estava muito errada, mas eu ignorava esses alertas porque não queria criar problemas entre meu filho e a esposa dele. E principalmente porque não queria prejudicar o bem-estar dos meus netinhos. Foi quando comecei a perceber padrões muito estranhos. Meu dinheiro estava diminuindo mais rápido que o normal. Minhas joias estavam aparecendo em lugares onde eu nunca guardava. Documentos importantes estavam sumindo da gaveta onde sempre os guardei durante décadas. E eu estava me sentindo constantemente sonolenta e confusa, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Minha memória sempre foi excelente, sempre soube exatamente onde guardava cada coisa, sempre tive controle total das minhas finanças e dos meus pertences. Mas, de repente, estava encontrando tudo fora do lugar e ela sempre tinha uma explicação na ponta da língua. Dona Mercedes, a senhora deve ter esquecido onde guardou. Dona Mercedes, a senhora anda muito distraída ultimamente. É coisa da idade mesmo. Dona Mercedes, às vezes a gente não lembra de pequenas coisas. É normal. O mais cruel era a forma como ela plantava dúvidas sobre minha capacidade mental na frente do meu próprio filho. Ricardo, sua mãe perguntou a mesma coisa 3 vezes hoje. Ricardo, sua mãe esqueceu que já tinha almoçado e quis almoçar de novo. Ricardo, acho que sua mãe está precisando de acompanhamento médico. Ela anda muito confusa. Mentiras elaboradas para fazer meu próprio filho duvidar da minha sanidade mental. Mas o que descobri no quarto deles numa tarde de terça-feira
vasculhando as coisas dela quando saiu para trabalhar e meu filho tinha viajado a trabalho, me fez tremer de raiva e me deu a certeza absoluta de que essa mulher estava planejando algo muito mais sinistro e perigoso contra mim do que eu jamais poderia imaginar. Quando entrei no quarto para arrumar as camas numa manhã de terça-feira, dia 15 de março, enquanto ela estava no trabalho e meu filho tinha viajado para um treinamento da empresa em São Paulo, abri a gaveta da cômoda dela para guardar umas roupas limpas que havia acabado de passar e encontrei uma pasta preta com documentos que fizeram meu coração quase parar de tanto susto e revolta. Vi documentos com meu nome falsificado em pelo menos 12 lugares diferentes, uma procuração que eu jamais assinei, dando poderes totais para ela movimentar minha conta bancária, transferir dinheiro, vender meus bens e o que mais me chocou profundamente: um relatório médico completamente falso de um neurologista que eu nunca visitei na vida, afirmando que eu estava com demência senil avançada e precisava urgentemente de curatela judicial. Descobri que ela tinha criado uma conta de e-mail falsa usando o meu nome, mercedes180gmail.com, e estava se passando por mim há mais de um ano, conversando com advogados especializados em interdição de idosos sobre como conseguir minha declaração de incapacidade mental no tribunal. Li mais de 40 e-mails onde ela se fazia passar por mim, dizendo que estava muito confusa e esquecida, e que minha nora estava cuidando de tudo porque eu não conseguia mais. Tremendo de raiva e incredulidade, comecei a vasculhar todas as gavetas e compartimentos do guarda-roupa dela, desesperadamente. Encontrei uma agenda pequena com anotações manuscritas contendo todos os dados dos meus cartões de crédito e débito, incluindo senhas que ela havia descoberto me observando digitar, cópias de todas as chaves da minha casa que ela havia feito escondido e até uma lista detalhada dos meus bens com valores estimados. Casa, 280 mil, poupança, 180 mil, joias, 25 mil. Mas o mais assustador foi encontrar gravações no celular velho dela. Um aparelho que achei escondido dentro de uma meia, com conversas minhas que ela havia gravado secretamente ao longo de 2 anos. Eram conversas onde ela fazia perguntas capciosas e confusas para me deixar atrapalhada de propósito, me fazendo parecer uma pessoa mentalmente incapaz e confusa. Dona Mercedes, a senhora lembra que dia é hoje? Ela perguntava de manhã bem cedo, quando eu ainda estava sonolenta. Dona Mercedes, a senhora tomou o remédio da pressão hoje ou foi ontem? Quando ela sabia que eu tomava sempre no mesmo horário. Dona Mercedes, onde a senhora guardou o dinheiro que sacou ontem? Sendo que eu não havia sacado dinheiro nenhum. Eram armadilhas verbais para criar evidências falsas de confusão mental. Liguei imediatamente para o banco e descobri uma realidade assustadora que me deixou sem chão. Minha conta corrente tinha movimentações que eu nunca autorizei. Foram exatos R$47 mil retirados ao longo de 2 anos através de transferências que supostamente eu tinha feito para contas, em nome de pessoas que eu nem conhecia. O gerente me mostrou que as transferências eram feitas sempre no mesmo horário, 14h30 da tarde, quando eu costumava cochilar depois do almoço. Descobri também que tinha sido feito um empréstimo de R$25 mil no meu nome, com minha assinatura falsificada, e o dinheiro havia sido depositado numa conta conjunta que ela abriu comigo sem eu saber, usando documentos que ela havia xerocado da minha bolsa. A extensão da fraude era muito maior do que eu jamais imaginei que fosse possível. Ela tinha acesso total ao meu cartão de crédito há 3 anos inteiros. Fazia compras online usando meus dados em sites que eu nem sabia que existiam. Roupas caras, perfumes importados, eletrônicos, até viagens que ela fazia com as amigas eram pagas com meu dinheiro. Descobri faturas de mais de R$8 mil por mês em compras que eu nunca fiz. Ela havia falsificado minha assinatura em documentos do banco para aumentar o limite do cartão de R$2 mil para R$15 mil, apresentando uma declaração de renda falsa, dizendo que eu recebia pensão de R$6 mil mensais, quando na verdade minha aposentadoria era de apenas R$2.100. Quando somei absolutamente tudo, foram mais de R$125 mil roubados de mim ao longo de 3 anos e meio de exploração sistemática.
O pior de tudo foi perceber que meu filho ou sabia de alguma parte do esquema ou estava sendo completamente enganado e manipulado por essa mulher. Como é que ele não questionava o fato da esposa ter um padrão de vida muito superior ao que ela ganhava como funcionária de escritório? Como ele não estranhava ela chegar em casa com sacolas de compras caras, fazer cabelo toda semana em salão caro, viajar com as amigas para resorts, usar perfumes importados? Ricardo nunca pergunta de onde vem o dinheiro. Ele acredita em tudo que falo. Eu li numa mensagem que ela havia enviado para uma amiga. Falei que ganhei um bônus no trabalho e ele acreditou que consegui pagar as férias em Maceió. Estava escrito em outra conversa. Meu próprio filho estava sendo enganado ou estava escolhendo deliberadamente não ver a verdade que estava na cara dele. Senti uma fúria de mãe protetora que nunca havia experimentado na vida. Uma raiva profunda e visceral que me fez tremer o corpo inteiro. Pensei em tudo que trabalhei para juntar aquele dinheiro. 40 anos acordando às 5 da manhã para costurar, economizando em cada centavo, comprando roupa usada para mim mesma para poder guardar dinheiro para os filhos, fazendo uma poupança centavo por centavo, sonhando com um futuro tranquilo. Essa mulher diabólica havia roubado não apenas meu dinheiro e meus bens, mas minha dignidade como pessoa, minha reputação como mãe responsável, anos da minha vida que eu dediquei totalmente a ajudar ela e cuidar dos meus netos. Ela transformou minha bondade e generosidade em ferramentas para me destruir. As estratégias dela eram diabólicas e muito bem elaboradas. Ela havia estudado minha rotina durante meses para saber exatamente quando eu ficava sozinha, falsificou minha caligrafia treinando minha assinatura centenas de vezes em cadernos que encontrei, criou e-mails falsos, não só em meu nome, mas também no nome de médicos e advogados para criar uma rede de mentiras. Descobri que ela fotografava todos os meus documentos pessoais quando eu saía de casa, usando o celular para fazer cópias de CPF, RG, título de eleitor, comprovantes de renda. Anotava todas as senhas que eu digitava ficando de olho por trás de mim. Até conversas telefônicas particulares minhas com amigas, ela gravava escondido, para depois usar contra mim. Encontrei uma rede de cumplicidade que me deixou estarrecida. Amigas dela participavam ativamente do golpe contra mim. Em conversas de WhatsApp que consegui ler no celular antigo que ela escondeu, elas riam abertamente de como era fácil me enganar. A velha é muito ingênua, acredita em qualquer história que invento. Já consegui quase 80 mil da sogra boba e ela nem desconfia. Agora é só aguardar o juiz declarar ela incapaz e vou ficar com tudo de uma vez. Uma amiga chamada Patrícia escreveu: "Você é muito esperta, Vanessa. Logo, logo vai estar rica e livre dessa velha chata." Outra, a Camila, mandou: "Quando você conseguir a casa dela, não esquece das amigas que te deram força nesse plano." Era um esquema elaborado envolvendo várias pessoas para me destruir financeira e emocionalmente. Descobri que até a família dela não só sabia como participava ativamente do golpe contra mim. A mãe dela me ligava fingindo preocupação maternal. "Dona Mercedes, como vai sua memória ultimamente?" "Dona Mercedes, a senhora não anda meio esquecida das coisas?" "Dona Mercedes, minha filha está preocupada porque a senhora anda confusa." Tudo era uma encenação coordenada para criar evidências falsas de que eu estava perdendo a capacidade mental. O pai dela chegou a me visitar uma vez dizendo que estava preocupado comigo. "Dona Mercedes, a Vanessa comentou que a senhora às vezes não lembra onde guarda as coisas. Isso é normal da idade, mas é bom ficar de olho." Até os irmãos dela participavam, sempre perguntando sobre minha saúde mental quando me encontravam na rua. Mas o mais chocante de tudo foi descobrir que ela estava colocando medicamento para dormir no meu chá da tarde há mais de um ano para me deixar constantemente confusa, sonolenta e desorientada. Encontrei um frasco de Rivotril que ela escondia no fundo da gaveta de maquiagem, junto com anotações sobre dosagem para não matar a velha, só deixar confusa. Por isso eu estava sempre com a sensação de estar no ar, depois do lanche da tarde, sempre esquecendo pequenos detalhes, sempre me sentindo desconcentrada e com a memória embaçada. Ela estava me dopando sistematicamente há mais de um ano
para poder dizer que eu estava com problemas mentais graves e precisava ser internada. 2 comprimidos no chá da tarde deixa ela zonza por 3 horas. Estava anotado na caligrafia dela. Se aumentar para 3, fica confusa demais e o Ricardo pode desconfiar. Ela controlava minha consciência como se eu fosse um experimento de laboratório. Deixa o like se você ficou com raiva dessa nora psicopata, porque o que eu descobri depois disso foi ainda mais perturbador. Vasculhando mais, encontrei documentos que provavam que ela não queria apenas meu dinheiro. Ela havia feito um plano detalhado para me declarar incapaz mentalmente, me internar numa casa de repouso pública de péssima qualidade, vender minha casa, assumir totalmente a guarda dos meus netos e viver minha vida inteira como se ela fosse a única família que eles tivessem. Quando a velha estiver internada, vou vender a casa e comprar um apartamento maior para mim e Ricardo. Eu li num papel com a letra dela. As crianças vão crescer pensando que eu sou a única avó que elas têm. O plano era me apagar completamente da vida da minha própria família. A sogra boazinha, confiante e generosa que sempre fui, tinha morrido definitivamente naquele momento de descoberta. Uma fúria fria e calculista tomou conta de mim. Decidi que ia mostrar para essa cobra o que uma mãe experiente e furiosa é capaz de fazer quando descobre que sua família está sendo destruída por uma predadora. Mas antes de agir ou confrontar qualquer pessoa, eu sabia que precisava reunir absolutamente todas as provas contra ela de forma meticulosa e irrefutável, porque uma mãe experiente que viveu 68 anos sabe que vingança se serve fria, bem planejada e, de preferência, através da própria justiça. Essa mulher ia pagar por cada centavo roubado, por cada humilhação, por cada plano diabólico contra minha família. Fingi que não sabia de absolutamente nada e durante 3 semanas inteiras comecei a observar cada movimento dela como uma detetive profissional, investigando o maior caso da sua carreira. Durante essas semanas, anotei meticulosamente todos os horários dela. Que horas saía para o trabalho, que horas voltava, com quem conversava no telefone, que lugares visitava nos fins de semana, até que roupa usava em cada dia específico. Deixei ela se sentir completamente segura e confiante no sucesso do plano diabólico dela, enquanto eu montava minha própria estratégia de defesa e contra-ataque. Continuei tomando o chá que ela preparava, mas em vez de beber, eu despejava tudo na pia quando ela não estava vendo, e fingia estar sonolenta e confusa para ela acreditar que a dosagem estava funcionando perfeitamente. Dona Mercedes está muito confusa hoje. Ouvi ela dizendo para o meu filho no telefone. Acho que está na hora de procurarmos ajuda médica especializada para ela. Eu fingia estar cochilando na sala, mas estava de olho em cada palavra que ela dizia, gravando tudo na memória para usar contra ela depois. Instalei câmeras escondidas de alta definição na minha própria casa, com a ajuda da minha vizinha Dona Lourdes, que também é sogra experiente e já havia passado por problemas sérios com uma nora interesseira que quase conseguiu enganar o filho dela. Mercedes, essas noras de hoje são muito calculistas. Você precisa se proteger com provas irrefutáveis. Ela me aconselhou quando contei sobre minhas suspeitas. Compramos pela internet equipamentos pequenos e discretos. Uma câmera minúscula na cozinha escondida dentro do pote de açúcar, uma na sala dentro do vaso de plantas e a mais importante, uma câmera no meu próprio quarto, escondida dentro do despertador antigo na cômoda, onde eu guardava documentos importantes e onde ela sempre mexia nas minhas coisas quando achava que eu não estava vendo ou estava dormindo. Gravei conversas telefônicas dela usando um aplicativo que meu netinho Gabriel, mesmo com apenas 8 anos, me ensinou a instalar no meu celular. Esse menino inteligente já percebia intuitivamente que havia algo muito errado na forma como a mãe dele me tratava quando o pai não estava por perto. Vovó, por que a mamãe fala diferente com a senhora quando o papai não está em casa? Ele me perguntou um dia com seus olhinhos curiosos e preocupados. Foi exatamente nesse momento que decidi envolver discretamente as crianças na minha investigação.
obviamente sem elas entenderem a gravidade real da situação ou o perigo que representava para toda a nossa família. Gabriel, você pode me ajudar a fazer um joguinho? Perguntei para ele. Vamos fingir que somos detetives e observar o que as pessoas fazem quando pensam que ninguém está vendo. O Gabriel ficou empolgado com a ideia do jogo de detetive e começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Vovó, a mamãe mexeu na sua gaveta hoje quando o papai foi trabalhar. Ele me contou baixinho. Vovó, a mamãe colocou alguma coisa no seu chá quando a senhora foi no banheiro. Sem saber, meu próprio neto estava me ajudando a reunir evidências contra a mãe dele. Procurei uma advogada especialista em direito de família e proteção ao idoso, a doutora Carla Mendonça, que tinha mais de 20 anos de experiência com casos de abuso financeiro e psicológico contra pessoas da terceira idade. Mostrei para ela todas as evidências que eu havia conseguido reunir até aquele momento e ela ficou impressionada com a sofisticação e a crueldade do esquema. Dona Mercedes, este é um dos casos mais elaborados de abuso contra idoso que já vi na minha carreira. Ela me disse depois de analisar todos os documentos falsificados. Esta mulher é uma criminosa profissional, não uma simples interesseira. Precisamos agir rápido porque ela está muito próxima de conseguir sua interdição judicial. A advogada me orientou detalhadamente sobre como proceder legalmente para reverter a situação. Contratei também uma investigadora particular muito experiente, Sandra Ribeiro, que trabalhou durante 15 anos na Polícia Civil e agora tinha empresa própria especializada em casos familiares. A Sandra conseguiu informações sobre as atividades da Vanessa que eu nem imaginava que existissem. Ela descobriu que minha nora já havia aplicado golpes similares em pelo menos 2 outras famílias idosas em cidades diferentes. Dona Mercedes, sua nora tem um padrão de comportamento. A investigadora me mostrou numa pasta com fotos e documentos. Ela escolhe homens de meia idade com mães viúvas que têm patrimônio, casa própria e dinheiro na poupança. É uma predadora profissional. Descobrimos que o nome verdadeiro dela nem era Vanessa Cristina dos Santos, mas sim Valéria Castro Nunes. Durante essas 3 semanas de investigação silenciosa, fingi estar cada vez mais confusa e incapaz para ela baixar completamente a guarda e se sentir segura do sucesso do plano. Vanessa, onde eu guardei meu cartão da aposentadoria? Perguntei fingindo estar desorientada. Vanessa, você sabe que dia é hoje? Estou muito esquecida. Falei batendo na testa como se estivesse realmente perdida. Vanessa, estou me sentindo muito confusa ultimamente. Será que é grave? Via nos olhos dela um brilho de satisfação maléfica cada vez que eu demonstrava sinais de confusão mental. Não se preocupe, Dona Mercedes, é normal da idade mesmo, ela respondia com falsa gentileza. Vou cuidar de tudo para a senhora, pode deixar. O cinismo dessa mulher não tinha limites. Criei situações específicas e muito bem planejadas para flagrar ela em ação e conseguir provas irrefutáveis. Marquei várias notas de dinheiro com uma caneta especial que só aparecia sob luz ultravioleta. Deixei documentos importantes em locais estratégicos para ver se ela mexia e fotografava. Espalhei pequenas quantias de dinheiro em lugares diferentes para testar se ela roubaria. Deixei propositalmente minha carteira aberta em cima da cama, com dinheiro à vista para ver se ela pegaria. Coloquei meu cartão do banco esquecido em cima da mesa da cozinha, junto com um papel onde havia anotado a senha de forma visível. Todas as armadilhas funcionaram perfeitamente. As câmeras registraram ela pegando dinheiro, fotografando documentos, anotando senhas. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas na verdade muito estratégicas para testar suas reações e obter confissões espontâneas. Vanessa, você sabe por que o saldo da minha conta bancária está diferente do que eu anotei aqui? Vanessa, você viu minhas joias? Parecem estar em lugares estranhos. Vanessa, tem alguém usando meu nome para fazer compras na internet, porque chegaram umas faturas aqui. Cada pergunta deixava ela visivelmente mais nervosa, mas ela sempre tinha uma resposta muito bem ensaiada na ponta da língua. Dona Mercedes, a senhora deve ter confundido os valores.
Dona Mercedes, às vezes a gente guarda as coisas e esquece onde pôs. Dona Mercedes, deve ser algum erro do banco. Acontece muito com pessoa idosa. Tentei várias vezes abrir os olhos do meu filho sem confrontá-la diretamente ou criar uma crise familiar prematura. Ricardo, você não acha que sua esposa está gastando muito dinheiro ultimamente? Perguntei durante um almoço quando ela não estava presente. Ricardo, você conhece bem todos os amigos da Vanessa? Você confia nelas? Questionei em outra ocasião. Ricardo, você sabe que ela mexe nas minhas coisas pessoais quando vocês não estão em casa? Perguntei, observando cuidadosamente a reação dele. Mas meu filho estava completamente cego pela manipulação psicológica que ela exercia sobre ele há anos e defendia ela em todas as situações sem nem questionar os fatos que eu apresentava. Mãe, a Vanessa só quer cuidar bem da senhora, ele respondia sempre. Mãe, ela está preocupada com sua saúde mental, por isso presta atenção nas suas coisas. Meu próprio filho havia sido completamente manipulado e não conseguia enxergar a realidade que estava bem na frente dos olhos dele. Precisava proteger meus netinhos, que estavam sendo usados como ferramentas de manipulação emocional pela própria mãe, sem eles entenderem. O Gabriel, especialmente, começou a me fazer perguntas muito pertinentes que mostravam claramente que ele percebia coisas estranhas no comportamento da mãe. Vovó, por que a mamãe disse para o papai que você está ficando doente da cabeça se você parece normal para mim? Vovó, por que a mamãe conversa baixinho no telefone quando você está perto, mas fala normal quando você sai? A pequena Sofia, mesmo com apenas 5 anos, também demonstrava sinais de que percebia tensões. Vovó, por que a mamãe fica brava quando você não toma o chá que ela faz? Ela me perguntou um dia com inocência. Vovó, por que a mamãe esconde coisas quando você chega na sala? Até as crianças notavam que algo estava muito errado. Algumas vizinhas começaram a me procurar para contar coisas estranhas que tinham observado e que foram fundamentais para eu entender a extensão do esquema. Dona Mercedes, vi sua nora mexendo no porta-malas do seu carro quando a senhora tinha ido ao médico, me contou Dona Rosa. Dona Mercedes, sua nora estava conversando com um homem estranho na sua porta ontem à tarde. Pareciam estar planejando alguma coisa, me disse a Dona Júlia. Dona Mercedes, vi ela saindo da sua casa com uma mala grande quando a senhora tinha ido ao supermercado, me relatou Dona Célia. Dona Mercedes, sua nora fotografou sua casa toda pelo lado de fora com o celular na semana passada. Achei estranho, me contou o seu Antônio do lado. Até parentes distantes da própria Vanessa me procuraram para contar coisas que foram cruciais para minha estratégia. A prima dela, Kelly, me ligou nervosa. Dona Mercedes, não sei se devo falar isso porque é família, mas a Vanessa comentou numa festa de aniversário que vocês estão organizando para mudar a senhora para uma casa de repouso porque ela está ficando incapaz de cuidar de si mesma. A tia dela, Conceição, me encontrou no supermercado e disse baixinho: Dona Mercedes, preciso avisar que a Vanessa está contando para todo mundo na família que a senhora está com Alzheimer avançado e que logo vai precisar ser internada. Até a família dela sabia do plano e alguns parentes começaram a ficar com peso na consciência. Se você quer ver essa nora psicopata se dando mal completamente, compartilha este vídeo, porque o que aconteceu depois foi uma lição que ela e toda a rede de cúmplices nunca vão esquecer na vida. Ela estava ficando cada vez mais confiante e agressiva, achando que tinha conseguido me enganar completamente e que estava muito próxima de alcançar todos os objetivos do plano diabólico. Percebi que ela começou a suspeitar que eu podia estar descobrindo algumas coisas porque mudou drasticamente o comportamento. Ficou mais controladora, mais agressiva verbalmente, começou a me isolar ainda mais das visitas de parentes e amigos e até dos meus outros filhos tentou me separar. Ricardo, sua mãe está muito confusa e agitada. Melhor não deixar muita gente vir aqui para não agitá-la mais ainda, ela disse para meu filho. Ricardo, acho melhor sua mãe não sair mais sozinha. Ela pode se perder ou fazer alguma besteira na rua. O cerco estava se fechando e ela queria me isolar completamente antes de dar o golpe final. Ricardo,
Preciso conversar com você sobre internar sua mãe numa casa especializada. Ouvi ela dizendo no telefone para ele. Não consigo mais cuidar dela sozinha. Está ficando perigoso para todo mundo, inclusive para as crianças. Era a reta final do plano para me eliminar da família. Chegou a hora do acerto de contas definitivo com essa cobra venenosa. Mas o que ela não esperava, nem nos seus piores pesadelos, é que meus próprios netos iam ser a chave da minha vitória total contra ela no tribunal, e que toda a verdade ia ser revelada da forma mais humilhante e devastadora possível para ela e todos os cúmplices. 3 semanas e 2 dias depois de eu ter reunido todas as provas irrefutáveis contra ela, numa manhã de segunda-feira, que nunca vou esquecer na vida, recebi pelos correios uma intimação judicial que me fez o sangue gelar. A Vanessa havia entrado oficialmente com um pedido de interdição total contra mim no Fórum da Comarca, alegando que eu estava com demência senil avançada, que representava perigo iminente para mim mesma e para a segurança dos meus netos. O documento de 15 páginas detalhava mentiras elaboradíssimas sobre meu estado mental, que eu esquecia o fogo aceso, que saía de casa e me perdia, que não reconhecia pessoas próximas, que tinha alucinações e falava sozinha, que escondia dinheiro em lugares impossíveis, e depois esquecia que estava se tornando agressiva e paranoica. Cada linha daquele documento era uma mentira cruel para me destruir. Ela havia anexado o laudo médico falsificado, declarações mentirosas de vizinhos que nem me conheciam direito, e até fotos manipuladas que me mostravam em situações que faziam parecer que eu estava confusa e desorientada. A sofisticação da armação era assustadora. Reuni toda a minha família numa tarde de domingo para o confronto que mudaria nossas vidas para sempre. Coloquei todas as provas organizadas em pastas separadas em cima da mesa da sala. As gravações, as fotos das câmeras, os documentos falsificados, os extratos bancários, as conversas de WhatsApp impressas, tudo separado por categoria e data. Quando meu filho Ricardo viu a mesa cheia de evidências contra a mulher dele, primeiro pensou que eu estava tendo um episódio de paranoia. "Mãe, o que é tudo isso?" Ele perguntou, olhando confuso para o volume de papéis e equipamentos. "Mãe, a senhora está se sentindo bem?" A lavagem cerebral que ela havia feito nele era tão profunda que, mesmo diante das evidências, ele duvidou da própria mãe. "Ricardo, senta aqui e presta atenção no que sua mãe descobriu sobre sua esposa." Eu disse com uma calma que eu nem sabia que tinha. Comecei mostrando os extratos bancários com as movimentações não autorizadas. Expliquei como ela havia falsificado minha assinatura. Mostrei as fotos das câmeras onde ela aparecia mexendo nos meus documentos. A cara de pânico total da Vanessa, quando viu a primeira gravação onde ela confessava para uma amiga que estava roubando dinheiro da sogra idiota, foi a coisa mais satisfatória que já presenciei na vida. O rosto dela ficou branco como papel. As mãos começaram a tremer, e ela tentou sair da sala correndo, mas meu filho Ricardo bloqueou a porta. "Você vai ficar aqui e explicar cada uma dessas mentiras e cada centavo roubado." Ele gritou para ela numa fúria que eu nunca havia visto no meu filho. "Como você teve coragem de fazer isso com minha mãe?" Ele berrava enquanto ela tentava chorar e fazer drama. "Como você usou nossos filhos para enganar minha família?" Tentou inventar desculpas desesperadas e completamente ridículas. "Ricardo, sua mãe está inventando essas coisas porque está com ciúmes de mim e quer destruir nosso casamento." Ela soluçava de forma teatral. "Ricardo, essas gravações são montagem feita por computador. Sua mãe está sendo manipulada por alguém." Ela insistia mesmo diante das evidências irrefutáveis. "Ricardo, sua mãe está tendo alucinações paranoicas. Isso é sintoma de Alzheimer avançado." Mas as evidências eram absolutamente incontestáveis. Eu tinha gravações dela confessando os crimes, vídeos das câmeras mostrando ela colocando remédio no meu chá, fotos dela pegando dinheiro da minha carteira, documentos com a assinatura falsificada dela, conversas de WhatsApp onde ela ria de como estava me enganando. Mostrei meticulosamente cada documento falsificado, cada transação bancária fraudulenta não autorizada,
cada gravação onde ela confessava os planos criminosos para as amigas cúmplices. Toquei as gravações de quase 2 horas para toda a família ouvir, inclusive meus outros filhos, Carlos e Ana Paula, que vieram correndo de suas casas quando souberam da gravidade da situação. A Vanessa tentou sair da sala várias vezes durante o confronto, mas toda a família fez um cerco para ela não escapar. Você destruiu nossa família, minha filha Ana Paula gritava para ela. Você abusou da confiança da nossa mãe idosa, meu filho Carlos falava com nojo. Você usou nossos sobrinhos para enganar a vovó deles. Ana Paula chorava de raiva. Meu filho Ricardo ficou em estado de choque total e profundo. Ver ele descobrindo que tipo de pessoa diabólica tinha casado e com quem havia tido filhos foi ao mesmo tempo doloroso para mim como mãe e absolutamente necessário para salvar nossa família. Como você pôde fazer isso com minha mãe que te recebeu como filha? Ele gritava para ela com lágrimas nos olhos. Como você pôde usar nossos filhos para executar esse plano maldito? O Ricardo chorou mais naquele domingo do que eu vi ele chorar desde o funeral do pai. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na senhora antes. Ele me disse abraçando forte e chorando como uma criança. Me perdoa por ter defendido essa víbora contra minha própria mãe. Ver meu filho pedindo perdão me partiu o coração, mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que nossa família ia se reconstruir. No dia da audiência judicial, que era para decidir sobre minha suposta interdição mental, apareci no tribunal acompanhada da minha advogada, a doutora Carla, da investigadora Sandra, e com 4 pastas organizadas cronologicamente com todas as evidências que havíamos reunido ao longo de um mês de investigação meticulosa. A Vanessa chegou no fórum confiante e arrogante, acompanhada de um advogado caro que ela havia contratado com meu próprio dinheiro roubado, achando que eu ia aparecer confusa, incapaz e fácil de ser manipulada como ela havia planejado durante anos. A surpresa no rosto dela quando me viu lúcida, organizada e acompanhada de profissionais competentes foi impagável. Quando o juiz doutor Maurício Henrique começou a ouvir nossos depoimentos, eu apresentei cada prova de forma sistematicamente organizada. Primeiro as gravações onde ela confessava estar me roubando e planejando minha interdição. Depois os vídeos das câmeras de segurança, mostrando ela mexendo nos meus documentos pessoais e colocando medicamentos no meu chá. Em seguida, os extratos bancários com todas as movimentações fraudulentas. O advogado dela não conseguia explicar absolutamente nada diante das evidências irrefutáveis. Meritíssimo, minha cliente alega que essas gravações foram feitas sem seu conhecimento e, portanto, são ilegais. Ele tentou argumentar desesperadamente. Mas a doutora Carla rebateu imediatamente. Meritíssimo, as gravações foram feitas pela própria vítima idosa em sua residência para se proteger de crimes que estavam sendo cometidos contra ela. Foi exatamente nesse momento que aconteceu o episódio mais inacreditável e decisivo de toda essa batalha judicial. Meu netinho Gabriel, que estava presente na audiência porque era um processo que envolvia diretamente a guarda e o bem-estar das crianças, se levantou da cadeira onde estava sentado e pediu para falar diretamente com o juiz. Meritíssimo, por favor, posso mostrar uma coisa importante que minha mãe faz quando ninguém está vendo e que é muito feio com a vovó? O Gabriel perguntou com a coragem e honestidade que só uma criança inocente consegue ter. O juiz Dr. Maurício, surpreso com o pedido, olhou para todos os advogados e disse: "Permito que a criança apresente o que tem a dizer." O Gabriel puxou um tablet que ele havia escondido na mochila escolar e mostrou para o juiz vídeos que ele mesmo havia gravado secretamente da mãe dele durante várias semanas, sem ninguém saber. Quando o primeiro vídeo começou a tocar no equipamento de som do tribunal, toda a sala parou completamente de respirar. As imagens mostravam a Vanessa mexendo nas gavetas da minha cômoda quando achava que estava sozinha, fotografando meus documentos pessoais, pegando dinheiro da minha carteira e, o mais chocante, colocando comprimidos no meu chá da tarde e mexendo com uma colherinha para dissolver bem. Tudo gravado pela perspectiva inocente de uma criança que sabia que aquilo estava errado. Ela sempre fala mal da vovó quando o papai não está em casa, o Gabriel disse ao juiz com a sinceridade total de uma criança de 8 anos.
Eu gravei essas coisas porque achei muito feio tratar mal da vovó, que só cuida da gente com carinho e faz comida gostosa para todos nós. As palavras do meu neto ecoaram pelo tribunal inteiro como uma sentença final. Nos vídeos gravados pelo Gabriel, também apareciam conversas telefônicas onde ela planejava minha internação. Já está quase tudo pronto. Em 2 semanas, a velha vai estar internada e eu fico com tudo. Ela dizia no telefone, achando que estava sozinha. O advogado garantiu que com um laudo médico falso é tiro e queda no tribunal. Outras gravações mostravam ela sendo cruel e desrespeitosa comigo. "Para de encher o saco, velha chata", ela me disse numa ocasião quando eu perguntei sobre um dinheiro que estava faltando. "Você devia agradecer por eu cuidar de você em vez de ficar me questionando", ela falou com desprezo quando questionei sobre minhas joias. A reação da Vanessa foi de pânico total e desespero absoluto. Ela tentou desmentir tudo, alegando que as crianças estavam sendo manipuladas. "Meritíssimo! Essa criança foi ensinada a mentir contra mim", ela gritou desesperada. "Meritíssimo! Essa senhora manipulou meu filho para inventar essas mentiras sobre mim." Ela insistia mesmo diante das gravações feitas pelo próprio neto. Tentou ainda culpar a mim. "Meritíssimo, essa idosa tem problemas psiquiátricos e está criando uma fantasia paranoica envolvendo até meu filho para me prejudicar." Mas as evidências eram científicas e irrefutáveis. Eram gravadas pelas próprias crianças, que estavam genuinamente protegendo a avó do abuso sistemático da mãe. O juiz Dr. Maurício ficou visivelmente indignado com a crueldade e sofisticação do esquema criminoso. Em 25 anos de magistratura, nunca vi um caso de abuso contra idoso tão elaborado e cruel, ele declarou durante a audiência. Esta senhora idosa foi vítima de um esquema criminoso que envolveu falsificação de documentos, apropriação indébita, estelionato e tentativa de cárcere privado. O juiz não apenas negou completamente o pedido de interdição, como imediatamente determinou a prisão preventiva da Vanessa por múltiplos crimes: estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos, apropriação indébita, formação de quadrilha, abuso financeiro contra idoso e tentativa de cárcere privado através de internação forçada. Chamaram a Polícia Civil ali mesmo na audiência, e ela foi algemada e presa na frente de todo o tribunal, incluindo na frente dos próprios filhos dela. "Isso é um absurdo! Eu sou inocente!", ela gritava enquanto era levada pelos policiais. "Vocês vão pagar por essa injustiça", ela berrava para mim e para minha família. Consegui reaver absolutamente todos os 125 mil reais que ela havia roubado ao longo de 3 anos e meio, porque o juiz determinou o bloqueio imediato de todas as contas bancárias dela, do namorado novo que ela já tinha arranjado secretamente, e até das amigas cúmplices que participaram do esquema criminoso. A investigação policial que se seguiu descobriu que ela era uma golpista profissional que já havia aplicado esquemas similares e igualmente cruéis contra pelo menos 4 outras famílias idosas em 3 estados diferentes. Não era uma simples interesseira. Era uma criminosa especializada em destruir famílias e roubar patrimônios de pessoas da terceira idade. Meu filho Ricardo pediu o divórcio imediatamente no dia seguinte à audiência. "Mãe, como eu pude ser tão cego?", ele me disse chorando no corredor do tribunal. "Como eu não enxerguei que tinha trazido uma criminosa para nossa família?" Ele finalmente viu a verdade sobre que tipo de pessoa diabólica tinha casado e com quem havia tido filhos. Consegui a guarda provisória total das 2 crianças porque ela ficou presa preventivamente e meu filho precisava de tempo para se reorganizar emocionalmente após descobrir que havia sido enganado durante anos. Os meus netinhos não precisavam mais conviver com uma mãe que os estava ensinando a desrespeitar os mais velhos e que usava eles como ferramentas para prejudicar a própria família. O Gabriel e a Sofia ficaram confusos com a prisão da mãe no início, mas gradualmente entenderam que ela estava sendo punida por ter feito coisas muito erradas com a vovó. "Vovó, a mamãe vai ficar presa muito tempo?", o Gabriel me perguntou. "O tempo que for necessário para ela aprender que maltratar idosos é crime grave", eu respondi com honestidade apropriada para a idade dele.
Meu filho Ricardo voltou para casa comigo, junto com as crianças, e estamos reconstruindo nossa relação familiar baseada na honestidade, respeito mútuo e amor verdadeiro. As crianças estão fazendo acompanhamento psicológico para lidar com o trauma de descobrir que a mãe não era quem elas pensavam que era, e estão se adaptando bem à nova realidade. Vovó, agora posso tomar seu chá sem medo? A Sofia me perguntou num dia com inocência. Claro que pode, minha princesa. Agora ninguém mais vai colocar remédio no chá da vovó. Respondi dando um abraço apertado nela. A recuperação emocional das crianças está sendo gradual, mas sólida. Aprendi que sogra tem que ser muito esperta e vigilante, que experiência de mulher idosa vale ouro puro, e que nunca mais vou confiar cegamente em ninguém que entre na minha família sem antes investigar muito bem o passado e as intenções reais da pessoa. Como mãe protetora, meu instinto estava correto desde o começo, e eu deveria ter agido muito antes. A Vanessa foi condenada a 8 anos de prisão em regime inicial, fechado pelos múltiplos crimes cometidos contra mim e minha família. As cúmplices dela também foram presas. 2 amigas pegaram 3 anos cada uma, e os pais dela foram condenados a prestar serviços comunitários e pagar multa por participação no esquema. Se minha história pode ajudar outras sogras e idosos a se protegerem dessas predadoras familiares, compartilha este vídeo e conta nos comentários como você lida com situações suspeitas na sua família. Inscreva-se no canal para mais histórias de sogras que não se deixaram passar para trás e que lutaram pela proteção das suas famílias. Hoje durmo absolutamente tranquila, sabendo que protegi meu filho e meus netos dessa cobra venenosa, e que minha família está segura e unida novamente. Nora interesseira sempre mostra a verdadeira face, e quando isso acontecer com você, lembra da história da Mercedes. Mãe sempre sabe quando algo não está certo. Nunca é tarde para mostrar as garras quando a família está em perigo, e a justiça sempre vence no final. Minha casa voltou a ser um lar de paz, amor e respeito. Meus netos estão crescendo aprendendo valores corretos. Meu filho está se recuperando da manipulação psicológica. E eu, aos 68 anos, provei que idade é sinônimo de sabedoria e força, não de fragilidade ou vulnerabilidade.